Olá, muito boa noite. O ano de 2017 chegou com a tão sonhada retomada do mercado imobiliário, depois de 2 anos bastante difíceis. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o momento otimista da economia e da construção civil no nosso estado. E o programa traz também um assunto muito sério, o assédio sexual e moral dentro das empresas. A gente te ajuda a identificar, se proteger e a denunciar. Então, seja muito bem-vindo ao seu programa de Economia, Mercado, Negócios e Empreendedorismo. Paraíba SA já está no ar. O mercado imobiliário, depois de 2 anos bastante difíceis, agora dá sinal de expansão. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o momento otimista da economia e da construção civil no nosso estado. E a gente recebe aqui no estúdio Alisson Nunes, que é vice-presidente de assuntos imobiliários do Sinduscom e também empresário, e o consultor de marketing e vendas no mercado imobiliário, Fabrício Massicano. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês dois. E eu começo a entrevista já com pergunta para os dois, para a gente falar um pouco de cenário. No ano passado, final do ano passado, o governo federal anunciou algumas medidas para a retomada da economia e alguns pontos que afetariam diretamente o setor. Qual é a expectativa do empresariado e dos consultores de vendas também, quando o assunto são imóveis? Boa noite, Alisson. Boa noite, André. É um prazer estar aqui no seu programa. Obrigada. Obrigado pelo convite. André, você falou muito bem. O governo tem tomado algumas medidas, né? Tem falado sobre alguns incentivos, né? E gerado realmente alguns incentivos para o mercado, só que tudo no ano passado ainda era muito teórico. E a gente vê algumas medidas, como por exemplo a liberação dos recursos do FGTS inativo, que realmente trouxe mais recursos para a economia, e a gente vê também medidas econômicas que têm reduzido a inflação e reduzido drasticamente, numa velocidade até acima da nossa expectativa, a taxa de juros. Isso a gente entende que tem trazido uma motivação maior ao mercado e, consequentemente, uma maior procura, uma maior busca, né, convergindo para mais vendas. Então a gente entende que esse ano as pessoas estão mais otimistas porque começam a ver uma luz no fundo do túnel. As pessoas começam a enxergar que essas medidas do governo, essa austeridade com que ele está cuidando, propondo as reformas que estão sendo propostas, os empresários começam a ver que realmente a gente está chegando num momento de retomada. Fabrício, essa é a sua visão também, principalmente em relação à taxa Selic. Como é que você tem percebido isso na sua experiência como consultor de vendas? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Concordo com o Alisson. A gente percebe que a redução da taxa Selic, ela dá expansão ao crédito, né? E ao crédito com taxas de juros mais atraentes. Então, o mercado na ponta, a gente já observa a Bolsa de Valores, já observa os grandes mercados sinalizando positivamente e, na prática, no nosso dia a dia, nós já conseguimos perceber que a procura já vem aumentando, nós conseguimos perceber que o volume de vendas para os imóveis prontos, eles já estão acontecendo, os empresários já começam a trabalhar projetos, não para lançamentos esse ano em 2017, mas o que estava travado, o que estava suspenso, né, Alisson? A gente já percebe os empresários planejando para 2018, planejando lançamentos no nosso mercado. Uhum. Então a gente percebe que a economia passa de nebulosa para começar a ter uma pequena visibilidade, e essa visibilidade é uma visibilidade positiva através das medidas que o governo está tomando, e na prática o consumidor está retomando, está voltando à procura de imóveis. Falamos de consumidor, falamos do empresário, e quem trabalha com imóveis são as imobiliárias e os corretores autônomos. Eles também têm essa percepção de melhoria? Como é que você enxerga também a percepção desses profissionais? Muita gente nesse período de crise saiu do mercado. Então, não só os construtores, alguns construtores que se diziam construtores saíram do mercado, como alguns imobiliários ou corretores que se diziam corretores saíram do mercado. Isso é bom, porque dá uma qualificada,
né, no nosso mercado. Mas a gente percebe que as oportunidades surgem, né? Mesmo no cenário de crise, as oportunidades surgem. Então, o corretor profissional ele tem que estar atento ao mercado, tem que estar atento à demanda, da necessidade do seu cliente, para que ele possa encaixar, mesmo no momento de crise, e agora sim, no momento de recuperação, a oportunidade correta entre construtor, imobiliária e o consumidor, para que ele possa ter êxito na sua negociação. E a gente até percebeu mesmo, foi ótima a sua colocação, que um tempo atrás todo mundo começou a fazer corretagem, né, e nem todo mundo tinha um perfil para isso. Mas para entender um pouco esse universo, a gente vai conhecer um pouco de como é que trabalha um corretor de imóveis. Possibilidade de altos ganhos financeiros, flexibilidade no horário de trabalho, mercado imobiliário em expansão. Benefícios que contribuem para a profissão de corretor de imóveis estar em alta no país e atrair profissionais de diversas áreas. Ele precisa ter uma grande qualificação, primeiro, ter conhecimento básico, pelo menos básico, de várias ciências do conhecimento humano. E por exigir isso, a tendência é a busca pela qualidade e reciclagem de cada um deles, que o corretor busque o máximo de conhecimento nas ciências como psicologia, como direito, principalmente, matemática financeira, comunicação a principal delas, que sem saber se comunicar, você não consegue passar o conhecimento que tem para o consumidor final. Para exercer a função, é necessário, no mínimo, ter o curso técnico em transações imobiliárias. Lira tem a carteira do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, há 22 anos. Profissão de altos e baixos, que exige planejamento. Eu trabalhava no banco, que era o Banco do Estado da Paraíba, antigo Paraiban, que esse banco fechou, e quando fechou, alguns fomos demitidos, né, e tivemos que procurar outra profissão. E eu consegui, né, fazer o curso de corretores de imóveis, de transações imobiliárias, e desde essa época, desde o ano de 95, que eu sou corretor de imóveis. É uma profissão que eu abracei, gosto muito de ser corretor de imóveis, é uma profissão que me dá prazer e que nesse tempo todo eu já fiz muitos amigos, e já fiz diversas transações imobiliárias. O que impera no mercado é o trabalho liberal autônomo. São poucas as imobiliárias que pagam um salário fixo. O corretor recebe uma média de 5% na venda do imóvel. Em caso de aluguel, o primeiro mês é destinado ao profissional. No país são quase 420 mil corretores de imóveis, cerca de 40% são mulheres. Na Paraíba, o número é de 8.400 profissionais. Desses, 5.100 estão aptos a exercer a função, que exige cada vez mais qualificação profissional para um mercado de exigentes consumidores. Com o avanço da tecnologia, o trabalho foi facilitado, já que o cliente busca comodidade. Facilitou muito o WhatsApp, Instagram, Face, entendeu? Porque o cliente só quer facilidade. O celular, para a gente tirar foto e enviar os imóveis para eles, facilitou demais. Antes de mostrar, já faço uma simulação com os dados do perfil do cliente, a gente consulta o CPF para ver se já está tudo ok. Tudo isso tudo isso. Quem já precisou do profissional fala sobre a relevância do ofício. É importante você procurar um corretor, do meu ponto de vista, porque você está sempre por dentro de tudo que está disponível no mercado. E ele tem o trabalho de selecionar de acordo com o que você pede no seu perfil e te mostra o que realmente é o que você está pedindo. E aí ele poupa o tempo. Você, em vez de olhar 300 imóveis, muitos fora do perfil, você termina olhando aquela seleção que está dentro do que você procura. Ainda que ao longo dos 2 anos o Brasil vem enfrentando dificuldades econômicas, a profissão ainda está em alta. A procura é bastante. Basta dizer que a última entrega de carteiras do Conselho Estadual dos Corretores de Imóveis da Paraíba, nós entregamos esse mês, nós entregamos 200 carteiras, quando na mesma numa proporção menor, no mesmo período, 75 pediram baixa.
Fazer parte da realização do sonho de tantas pessoas e construir relacionamentos são gratas oportunidades que a carreira oferece. Adquirir um imóvel é uma realização de toda uma vida, de todo um trabalho que a pessoa trabalha e tem aquele sonho de ter sua casa própria. E quando nós conseguimos fazer essa realização, nós nos sentimos muito gratificados. De fato, os corretores de imóveis têm se aproveitado das tecnologias para se qualificar e inovar. Alisson, você que é empresário, proprietário da construtora Massai, que é uma das 100 maiores do país e uma das empresas mais admiráveis do mercado. Como é que a Massai e as outras empresas também, você como vice-presidente do Sinduscom, como é que as empresas têm aproveitado também tecnologia, novidades em comunicação, todas essas inovações para apresentar seus produtos e se diferenciar no mercado? André, eu sempre digo lá na empresa o seguinte, que bom que a tecnologia tem evoluído, tem avançado e tem facilitado tanto o nosso dia a dia, né? E como não poderia deixar de ser, os projetos hoje estão bem diferenciados, né? As empresas estão realmente investindo nisso. A gente tem percebido muitos empreendimentos sendo lançados no mercado, onde as pessoas têm tirado proveito da automação residencial, de forma a reduzir custos operacionais, a reduzir custos administrativos e trazer uma maior comodidade para os clientes, né? A gente vê as pessoas e os empresários preocupados com isso. Além de facilitar o dia a dia, né, na questão do relacionamento com o cliente, né, as mídias sociais, hoje é um canal fortíssimo de relacionamento com o cliente, né, a questão da própria internet em si, com toda a abrangência dela, para que você possa realmente facilitar a comunicação, né? A questão de assistência técnica, pesquisa de mercado, de você ter uma proximidade maior e poder ouvir de forma mais fácil o cliente e poder melhorar os projetos, melhorar aquilo que está sendo ofertado no mercado. A gente percebe realmente que a tecnologia, ela avança exponencialmente e vai estar cada vez crescendo de forma mais rápida. E o que o mercado se preocupa, e eu percebo isso não só na nossa empresa, na Massai, mas como em várias outras, é poder acompanhar isso, é poder realmente estar atento, percebendo as mudanças e podendo incorporar isso na construção civil, que é conhecidamente uma indústria ainda muito artesanal, mas que evoluiu muito nos últimos anos, né? Com novas técnicas, com novos equipamentos, com novas ferramentas, com novas formas de execução. Então, a gente sabe que a tecnologia veio para ficar e, inclusive, está muito inserido no nosso mercado da construção civil. Fabrício, mudou muito o jeito de vender? Mudou. Com a tecnologia de uns anos para cá? Mudou, sim. Hoje, uma das principais ferramentas que os imobiliários e os corretores utilizam é o meio digital. O meio digital ele tem uma relação de atratividade, de receptividade e de conversão em relação às mídias tradicionais, com um investimento muito baixo e com a taxa de retorno muito alta. Então o engajamento do cliente também tem sido positivo nesse sentido? Tem sido positivo, tem acontecido. Ainda há alguns gargalos de retorno, do retorno do contato, da conversão da venda, mas o que era um gargalo muito grande, hoje a gente já tem uma grande diminuição e já tem acontecido no dia a dia, na nossa prática, vendas através de campanhas só pelo digital. Então, o empresário, o dono da imobiliária, o corretor de imóveis, ele está muito atento a essas mudanças e tem que estar se adaptando a essas mudanças, porque o consumidor, que é a fonte de renda dele, que está na outra ponta, está ali com o smartphone na mão e está sendo impactado a todo momento através dessa mídia. Não que ela seja só a única, mas hoje ela traz um retorno com custo-benefício muito atraente, muito produtivo, eu diria, para o empresário e para o dono da imobiliária e para os corretores também. Muito bem. Então eu vou pedir licença para vocês, vou te pedir licença para os nossos convidados e a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco o Paraíba SA volta a falar sobre a retomada do mercado imobiliário. Até já!
Olá, voltamos com o segundo bloco do Paraíba SA, hoje conversando com Alisson Nunes, que é vice-presidente para assuntos imobiliários do Sinduscom e empresário, e também o Fabrício Marcicano, que é consultor de marketing e vendas no mercado imobiliário. O assunto de hoje é a retomada desse setor. Alisson, João Pessoa, ainda é boa para se investir? André, eu acredito que é boa, sempre foi muito boa e está melhor ainda. A gente sabe que a qualidade de vida que a nossa cidade oferece para aquelas pessoas que ainda não conhecem, aquelas pessoas que vêm visitar, a gente percebe através de pesquisa, através de conversas com amigos e tudo mais, o quanto eles ficam impactados, porque não esperavam uma cidade tão boa de se morar, né? Tão tranquila, com uma mobilidade urbana ainda adequada, suportável. É claro que a gente tem que se preocupar e tem que cuidar disso, porque as pessoas estão vindo de fora, as pessoas estão decidindo morar em João Pessoa, estão trocando os grandes centros, todo o estresse, para morar numa cidade que realmente traz qualidade de vida. Inclusive construtoras vindo de fora também para investir aqui, né? Exato. Já houveram alguns ensaios, nada ainda concretizado, mas houveram ensaios ainda. E ainda eu não sei, eu li isso há um tempo atrás, ainda é o metro quadrado mais barato do Nordeste? João Pessoa é conhecida também por esse atrativo. É um metro quadrado justo, né? Tem sido cobrado um metro quadrado muito justo e o mercado assim com um potencial de valorização muito forte por isso. Principalmente em momentos como esse que nós passamos por uma crise nacional, né, onde foi percebido que nos mercados, nos grandes centros, as pessoas pagaram um valor muito mais alto e tiveram realmente uma desvalorização. No caso de João Pessoa, a gente vem trabalhando há muitos anos com um metro quadrado muito justo e o investidor, ele tem tido seus resultados. Né? Fabrício, é sempre vantajoso investir no imóvel? É sempre vantajoso investir em imóveis. Só pegando um gancho da pergunta anterior, as grandes construtoras não conseguem entrar em João Pessoa porque o nosso preço já é muito baixo do metro quadrado. E existem construtoras aqui muito boas, muito boas, de altíssima qualidade, de excelentes acabamentos, tradicionalíssimos, 30, 35 anos de mercado. Então as grandes, quando querem entrar aqui, que querem colocar o preço do metro quadrado dela, que olha o preço do nosso mercado, então vê que é um preço abaixo, é um preço do metro quadrado que está abaixo em relação aos custos dela. Então a gente fica sempre muito competitivo e oferecendo para o nosso consumidor final um preço muito justo, como o Alisson colocou. Agora eu quero falar de investimento de imóvel, liquidez, como é que é? Como é que é esse produto assim? Como é que a gente pode avaliar esse produto como investimento? A liquidez, ela teve, lógico, durante esses últimos 2 anos, uma certa dificuldade, né, pelo próprio cenário que se colocou. Porém, o imóvel ainda é o melhor investimento que se possa ter. E por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente tem um risco, todo negócio tem um risco, mas por se tratar de empresas sérias, por se tratar de grandes empresas que estão aqui no nosso mercado de João Pessoa há vários anos, né, que entregam seus produtos dentro do prazo, que entregam seus produtos de acordo com o que prometeram, com excelente acabamento. E se der algum problema, ninguém faz para dar problema, mas se der problema, as empresas estão aqui, são locais, para prontamente serem atendidos. Então, o consumidor final, ele nunca perde com o imóvel. O risco dele é um risco mínimo, é um risco muito baixo. Tendo em vista, por exemplo, investimentos em bolsas de valores. Então, investimento em bolsa, o seu risco ele é muito alto, ele é muito volátil. Você pode tanto perder, quanto pode ganhar muito. E no imóvel não, você comprando ele, você tem no médio e no longo prazo um retorno garantido. Sim, é melhor comprar na planta ou comprar pronto? Hoje eu digo que é melhor comprar pronto. Você tem imóveis, várias opções. Cada um tem suas vantagens. Tem suas vantagens, mas né? eu vejo que o imóvel pronto, por ele já estar pronto, ele já dá a garantia ali de imediato para o consumidor final. A negociação ela se inicia e se conclui em termos de contrato, em termos de escrituração e de registro, de uma forma muito mais rápida, né?
e o consumidor final tem a oportunidade de negociar junto à construtora aquela unidade que lhe agrada, que lhe interessa. Alisson, eu sei que tem um grupo de empresários que está organizando um evento inédito aqui na nossa cidade, né? É justamente oferecendo esses imóveis avulsos. Como é que vai ser esse evento? Esse grupo, André, é formado pela nossa empresa, né, a Massai, mais outras 5 empresas, né? Está no grupo a Conserpa, Equilíbrio, a Vertical, né, Brascom e Planck. São 6 empresas que formam esse grupo. E a gente percebendo essa retomada nos indicadores econômicos e conversando de forma muito informal, a gente resolveu dar nossa parcela de contribuição e nos unirmos para oferecer um festival de imóveis prontos. Justamente esses imóveis que entram como parte de pagamento em alguns negócios que nós temos feito e possibilitar, como o Fabrício bem falou, a aquisição imediata da casa própria, né? O cliente realmente pegar um festival com excelentes descontos, de forma que ele possa se mudar de imediato, adquirindo as vantagens da baixa taxa de juros, da redução das baixas de juros que estão ocorrendo, e aí poder realmente fazer um excelente investimento num preço de custo que nós acreditamos que não vai existir outra oportunidade como essa. Então, é isso aí. Quando é que vai ser? Dia, hora, local, horário? Nosso festival começa dia 4 de maio, próxima quinta-feira. A partir das 10 horas da manhã já estamos prontos e preparados para receber todo o público. E ele vai até o dia 7 de maio. Então, é uma oportunidade única do Festival de Prontos que os consumidores e toda a cadeia do mercado imobiliário, corretores e imobiliárias, têm a oportunidade de, nesses 4 dias, de 4, 5, 6 e 7 de maio, de quinta a domingo que vem, possam oferecer esses produtos dando um real desconto do apartamento, do terreno ou da casa para o seu consumidor final. Então, para a cadeia produtiva, vai ser muito bom, vai ser excelente, vai ser muito positivo, porque atende aos consumidores, que é a principal ponta, atende às imobiliárias e aos construtores que perceberam nessa retomada da economia a oportunidade de oferecer algo diferenciado para o nosso mercado. Quantos imóveis vão estar disponíveis lá para o público? Hoje nós temos aí na casa de 175, 176 imóveis, nos diversos bairros da cidade, Bancários, Geisel, Cristo, Altiplano, Cabo Branco, Nubessa, Tambaú, Manaíra. Então, assim... Nesse evento vão ser separados por regiões ou por construtoras? Não, na verdade nós vamos estar com todo o mix junto, né? E de acordo com o interesse, com a necessidade do cliente, ele vai ser direcionado para o bairro, para um imóvel com a sua capacidade de pagamento. Ótimo. Fabrício, muito obrigada pela entrevista. Alisson, muito obrigada pela entrevista. Desejo muito sucesso para vocês no evento, nas empresas também. Obrigada pela vinda de vocês. Espero que voltem aqui para falar mais coisas boas sobre a retomada do mercado. No próximo bloco, a gente tem um assunto bastante delicado. Você já foi vítima de algum tipo de assédio? Nós vamos mostrar quais os tipos podem acontecer dentro do ambiente de trabalho. Não sai daí. Oi, nós voltamos com Paraíba SA e agora falando sobre um assunto sério e que ainda gera dúvidas entre empregadores e funcionários. O limite da brincadeira e da ofensa. Os assédios moral e sexual no ambiente de trabalho. Nós vamos entender melhor esse assunto na reportagem. Broncas e gritos constantes, ser motivo de chacota entre colegas de trabalho, receber uma cantada do chefe prometendo uma promoção. Situações como essas são vivenciadas aos montes em diversas empresas Brasil afora e indicam assédio, seja moral ou sexual, dentro do ambiente de trabalho. E assédio é crime. Mas como definir se é mesmo assédio ou não se trata apenas de uma brincadeira? E o mais importante,
como provar na justiça. Essas duas modalidades que atentam contra a liberdade sexual do indivíduo e ferem a dignidade psíquica do ser humano gera danos físicos e psicológicos. Existem alguns diagnósticos que já chegam para a clínica, né? Pacientes com diagnóstico de síndrome do pânico, com depressão crônica, com quadros de ansiedade grave, né? Até mesmo já fazendo uso de medicamento. Então, eles chegam para a psicoterapia como uma espécie de complemento a esse tratamento, porque a psicoterapia ela acaba sendo fundamental nesses quadros, né, que envolvem sequelas psicológicas, né? A questão do próprio assédio moral faz com que o paciente ele desenvolva algumas reações psicossomáticas, né? Pessoas que têm tremores, falta de ar, quando estão chegando perto do ambiente de trabalho, é difícil estar ali em decorrência do episódio ocorrido ali dentro. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 42% dos profissionais já sofreram algum tipo de assédio. O sexual é configurado crime, com pena de reclusão. No caso do moral, gera uma indenização para o assediador. As consequências e sequelas da vítima são variadas e intensas. Muitas exigem tratamento. Se você tem um isolamento, se você apresenta hoje uma apatia, uma dificuldade de se relacionar socialmente, dificuldades encontradas no próprio casamento, em decorrência desses traumas porque a gente fala de situações pós-traumáticas também, né? Então, fica evidente quando o paciente ele traz esse tipo de bagagem, né, como sequela daquele episódio que foi acometido. A criatividade dos assediadores é grande. Ofensa, humilhação, ameaça, isolamento e até agressão física são os tipos mais comuns de assédio moral, de acordo com o Tribunal Superior do Trabalho. Mas como proceder? Quais os efeitos quando configurado o assédio? Existem grandes empresas hoje em dia, existem canais de comunicação que você pode fazer denúncias, né? Então, assim, você pode denunciar nesses canais ou em caso que nem exista, né? Porque geralmente tem grandes empresas que têm esses canais de denúncia. Você pode chegar no setor pessoal, no RH, comunicar o que está acontecendo e se ainda assim permanecer, se nada for mudado, aí sim, pode-se ingressar com ação judicial requerendo essa indenização. Mas, assim, no caso do assédio sexual, por ser tipificado como crime, aí o interessante seria fazer uma denúncia, abrir um BO e, posteriormente, uma ação judicial. E se você já presenciou ou foi vítima de assédio, você pode denunciar no sindicato da sua categoria ou procurar ajuda jurídica no Ministério Público ou na Justiça do Trabalho. E o Paraíba SA de hoje vai ficando por aqui. Você pode assistir o programa também pelo site Paraíba Total e pelo YouTube, no endereço TV Manaíra Oficial. E lembre-se, seu único limite é você. Até sábado que vem. Tchau!